Olá pessoal, primeiro vídeo do canal, voltado então para matemática no Enem, no PAS, vestibulares, mas principalmente os concursos públicos. E hoje nós vamos responder algumas questões do Instituto Verbena, né, o FG, questões recentes da banca para ver o que eles andam cobrando. Então vamos lá, as resoluções. Se você vai fazer questão dessa banca, já fica de olho para saber quais são os conteúdos que vem caindo nas provas. Vamos lá? Questão na tela. Minha sugestão é que você tente responder a questão, acertou, passa para a próxima, porque para estudante cada minuto é precioso. Errou a questão, não soube responder a questão, aí você assiste a resolução. Então vamos lá. Para comemorar os 10 anos de uma empresa de telemarketing, a direção decidiu fazer uma festa de confraternização e um sorteio de presentes com todos os seus funcionários. De todos os funcionários, 23 são mulheres e várias delas são casadas e têm filhos. A distribuição das mulheres de acordo com a quantidade de filhos é representada no gráfico a seguir. Então tá, vamos entender esse gráfico. Quantas mulheres não têm filhos? 8, que é o gráfico onde chega lá em cima. Quantas mulheres têm apenas um filho? Então, isso aqui tá sacado, ó. Quantas mulheres têm um filho? 7. Tá entre o 6 e o 7, o gráfico ali, beleza? Quantas mulheres têm 2 filhos? Então, 6 mulheres têm 2 filhos. Quantas mulheres têm apenas 3 filhos? Então, 2 mulheres, têm 3 filhos, beleza? Continuando aqui a nossa questão. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas funcionárias. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é D, ou seja, ele quer a razão entre os filhos únicos sobre o total de filhos. Como que vai ficar isso? Então, primeiro, vamos tentar entender quantos são os filhos únicos. Repare que os filhos únicos são esse que eu coloquei de vermelho, são 7. Se 7 mães têm um filho único, então a gente tem um total aqui de 7 filhos. E qual o total de filhos? Bom, aqui a gente já sabe que tem 7. Se 6 mulheres têm 2 filhos aqui de amarelo, então eu tenho um total de 12 filhos. E se 2 mulheres têm 6 filhos, tem 3 filhos, então um total de 6. A gente soma os 7 mais 12 mais 6, tem um total aqui de 25. É a minha proporção, letra C. Próxima questão. Numa livraria, encontra-se na prateleira de uma estante 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 3 volumes. Então vamos marcar isso aqui que é importante para a gente. Temos aqui 3 obras de 2 volumes e 2 obras de 3 volumes. Beleza. De quantos modos podemos dispor os 12 livros na prateleira, de modo que os volumes de uma mesma obra nunca estejam separados? Então vamos lá. Primeiro ele falou que tem 3 obras de 2 volumes. Então eu tenho um volume aqui, um volume aqui e um volume aqui. E depois ele me disse que eu tenho 2 obras de 3 volumes, ou seja, 3 livros aqui, 2, 3 livros aqui. Observe que para essa primeira possibilidade aqui, ó, essa aqui, no primeiro lugar da fileira eu posso dispor de 2 livros. Coloquei um deles, então só vai restar um para eu colocar aqui. No segundo caso, a mesma coisa, e no terceiro caso, a mesma coisa. Aqui já é diferente, porque eu posso dispor, no primeiro momento, de 3 livros. Coloquei um aqui, vai me restar 2. E depois apenas um. Depois 3, depois 2, depois 1. Ou seja, eu tenho quantos volumes aqui no total? Eu tenho 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui. Ou seja, eu posso tanto alternar eles, como eu posso alternar colocando primeiro os de 3 volumes, depois os de 2 volumes. Ou posso colocar alternando, colocando de 3 volumes, o de 2 volumes, o de 3, o de 2, o de 2. Então eu posso alternar entre eles aqui. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de volumes aqui para me alterar, para me alternar. Então vamos fazer primeiro as multiplicações e depois a gente multiplica pelo fatorial de 5. Então 2 vezes 1 aqui 2, aqui 2, aqui 2. 3 vezes 2 vezes 1 aqui 6, 3 vezes 2 vezes 1 aqui 6. E como a gente pode alternar também para 5, a gente também vai multiplicar pelo fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Beleza? Porque eu posso alternar aí entre os 5 volumes de obras diferentes. Então vamos fazer essa multiplicação aí com muita calma. Então só nessa parte aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Vezes 6 vezes 6, eu já sei que é 36, beleza? Aqui, ó, 5 vezes 4 vai dar 20, vezes 3 vai dar 60, né? Vezes 2, 120. Beleza. Agora, 120 vezes 36, 4.320. Então, 4.320. Fazendo essa multiplicação aí por 8, eu vou encontrar o valor de 34.560, ou seja, gabarito letra D. Próxima questão. Um escritório de arquitetura e engenharia é responsável pela construção de um condomínio. Um de seus prédios, de 105 metros de altura, está com apenas 60 centímetros na maquete.
mantidas as devidas proporções, a altura de outro prédio de 126 metros de altura em centímetro na maquete será igual, né? Ou seja, é uma questão de regra de 3. Dá para responder por regra de 3. Ele nos diz o seguinte, que um prédio de 105 metros equivale na maquete 60 centímetros. E um outro prédio de 126 metros vai representar que valor? Então, a gente faz aqui, ó, multiplica cruzado, né? 105 vezes x é igual a 126 vezes 60. Então, 126 vezes 60, a gente tem 7.560. 7.560, beleza? E aí, agora o que eu faço com aquele 105? O 105, ele não está multiplicando com o x? Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado de que maneira? Dividindo, exatamente. Consegui ouvir daqui. Vai ficar 7.560 dividido por 105. Vamos fazer essa divisão aí. Se a gente faz 105 vezes 7, já dá 735. Então, ó, 735, beleza? Aí você faz 756 menos 735 vai dar 21. Desce aquele zero. E aí, que número que eu vou multiplicar o 105 para dar 210? 2. 2 vezes 105 dá 210. 210 menos 210, 0. Ou seja, nosso gabarito aqui, letra A. Vamos lá. Um terreno retangular com 30 metros de comprimento e 46 metros de largura. Ou seja, vamos até desenhar isso aqui já. Tenho aqui esse terreno que é de 30 metros por 46 metros. Será separado uma região com o formato de um quadrado. Ou seja, eu vou ter uma região de um quadrado lá dentro. De lado medindo 11 metros. 11 metros, beleza? Para a construção de um jardim, a área restante do terreno mede. Então, o que ele quer aqui, na verdade? Ele quer que a gente tire dessa área desse retângulo aqui, a área do quadrado que está aqui, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, calcular a área do retângulo. Relembrando, a fórmula da área do retângulo é base vezes a altura. A base desse retângulo aqui, na verdade eu até coloquei errado, né? A base seria 30 e a altura é 46, mas não vai fazer diferença nenhuma. Então vai ficar 46 metros vezes 30 metros, ou seja, 46 vezes 30 vai dar 1.380 metros quadrados, porque a gente está falando de área. E a área do quadrado pequenininho aqui, a área do quadrado é o que? L ao quadrado, lado vezes ao quadrado. Então o L aqui, que equivale ao lado, né? 11, então vai ficar 11 elevado ao quadrado. 11 vezes 11, 121 metros quadrados. Pronto, já tenho as duas áreas aqui. E agora eu vou fazer a minha subtração. A área do retângulo, que é 1.380, menos a área do quadrado, que é 121. Eu vou obter aí um valor de 1.259, que é equivalente à letra C. Continuando. Durante o planejamento da construção de um poço de combustível, o engenheiro responsável estava pesquisando sobre o tamanho do reservatório de combustível a ser construído. O reservatório de um poço é sempre subterrâneo, né, abaixo da terra. E nesse caso ele deveria ter a capacidade de 54 metros cúbicos, comportando então, né, 54 mil litros de combustível. Ok. Sabendo que esse reservatório possui o formato de um paralelepípedo retângulo, o engenheiro construiu 3 metros de largura e 6 metros de comprimento. Para que ele tenha os 54 metros cúbicos desejados, a profundidade desse reservatório deve ser de... Então, vamos desenhar primeiro o que a questão está nos falando. Ele nos diz que tem um paralelepípedo retângulo, então a gente tem que saber que um paralelepípedo retângulo ele é mais ou menos assim. E ele tem as seguintes medidas: 3 metros de largura, né? Vou colocar aqui, por exemplo, aqui, 6 metros de comprimento, e a profundidade é o que ele quer que a gente descubra. Para a gente responder essa questão, nós temos que saber a fórmula do volume de um paralelepípedo, que é multiplicando essas três grandezas. 3 vezes o 6 vezes o x, eu tenho o volume do paralelepípedo. Só que na questão ele já me informou o volume do paralelepípedo, que é quanto? 54 mil litros. Ou seja, no volume aqui eu vou colocar 54 e copio o restante. Vamos responder então? 54 aqui eu vou repetir. 3 vezes 6, 18. E aí, o que a gente faz com esse 18 aqui? Ele está multiplicando, ele passa para o outro lado de que maneira, novamente? Isso mesmo, dividindo. Então, vai ficar 54 dividido por 18, que é igual a x. 18 mais 18 mais 18 dá 54. Logo, x é igual a 3 metros. O gabarito da nossa questão é letra A. Certa quantidade de açúcar é dissolvida em 1 litro de água. Retira-se a metade da solução e novamente dilui-se para 1 litro. Dessa nova solução, retira-se a metade e eleva-se a 1 litro outra vez.
procedendo-se da mesma forma que fração da quantidade inicial de açúcar haverá na 10ª solução. Então vamos entender primeiro o que ele fala na primeira linha, que vai fazer toda a diferença. Ele diz que certa quantidade de açúcar é dissolvida em 1 litro de água. Ele não me diz qual a quantidade de açúcar. É uma quantidade X que é dissolvida para 1 litro de água. E aí ele vai fazer isso com a metade, ou seja, a metade, 1/2. E ele vai fazer a mesma coisa com a metade, que dá 1/4. Depois a metade novamente, que é 1/8. Depois a metade novamente, que é 1/16. Depois a metade novamente, que é 1/32. E assim sucessivamente, beleza? Só que se a gente der uma olhadinha nas alternativas, o denominador ele utiliza de forma de potência. O que isso quer dizer? Que aqui no lugar do 4 não seria 4, seria 2 elevado a 2, que dá 4. Aqui no lugar do 8 seria 2 elevado a 3, que dá 8. Aqui no lugar do 16 seria 2 elevado a 4. Aqui no lugar do 32 seria 2 elevado a 5. Então, o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente chegue na 10ª solução. Então, vamos chegar na 10ª solução? A gente está no 1 sobre 2 sobre 5. 2 elevado a 5. Então, depois 1 é 2 elevado a 6. 2 elevado a 7. Depois 2 elevado a 8. Depois 2 elevado a 9. Depois 2 elevado a 10. E assim vai. Ele quer a 10ª solução, certo? Vamos contar então? Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Dá para fazer também por PG, mas caso você não saiba a fórmula, você pode fazer dessa maneira também, que vai encontrar o resultado, ok? Continuando. A solução da equação, essa aqui é muito legal porque tem logaritmo, e observe que tanto o log desse lado como o desse lado são iguais. Então, o que você pode fazer no início? Corta. E você vai ficar só com o restante, que é o x ao quadrado menos 2x. Só que como você cortou os dois logaritmos, o sinal aqui inverte. Então vai ficar para esse lado, beleza? 3. O nosso 3 que está de um lado ali, eu vou passar para o outro lado. Ele está positivo, sim ou não? Se ele está positivo, ele vai passar para cá negativo. Ou seja, eu tenho uma função, uma inequação do segundo grau. A gente pode responder tanto por soma e produto como por Bhaskara. Eu vou fazer por Bhaskara, que é o método mais conhecido, mas depois eu vou fazer uma aula só ensinando soma e produtos para vocês verem como é bem mais rápido. Então, identificando o valor aqui, o A é 1, o B é menos 2 e o C é menos 3, beleza? Vamos lá para a fórmula. A fórmula é B ao quadrado, então vai ficar menos 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, 4 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 3 vai dar 12. Então, temos que o nosso delta é 16. Segunda fórmula é a de Bhaskara. Então, vai ficar menos B, que vai dar 2, que o B já é menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de delta, como delta é 16, a raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2 vezes o A. O A é 1, então 2 vezes 1 dá 2. Aqui a gente vai dividir a nossa conta em duas coisas. Uma eu vou utilizar o mais, e a outra eu vou utilizar o menos. Vamos fazer uma de cada vez. Utilizando o primeiro mais. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, se a gente pensar lá na reta numérica, fazer uma reta numérica aqui, eu vou ter esses valores. O menos 1, bolinha fechada, menos 1, e o 3, que vai estar para esse lado aqui, bolinha fechada também, porque é maior ou igual. Beleza? E aí, eu tenho que a minha parábola, ela vai ter a concavidade para cima. Por que para cima? Porque o A, esse valor aqui é positivo. Se o valor ele é positivo, o meu A necessariamente tem que ter uma concavidade para cima. E aí eu vou ter os seguintes valores. Acima da concavidade é positivo, abaixo da concavidade é negativo, acima da concavidade positivo. Ou seja, eu tenho esses valores aqui. Escrevendo isso matematicamente, vai ficar o seguinte, que o x... ele vai ser, olha para esse lado aqui, ele vai ser menor ou igual a menos 1, ou, olhando para esse lado aqui, ele vai ser maior, ou x vai ser maior, coloquei para o lado errado, ou x vai ser maior ou igual a 3. A alternativa dessa questão é a letra B. X menor ou igual a menos 1, ou x maior ou igual a 3. Beleza? Próxima questão. Na economia, estabelecer o ponto de equilíbrio de uma mercadoria consiste em determinar a quantidade de peças a serem vendidas para que a receita seja igual às despesas ou custos, ocasionando um núcleo nulo.
Ou seja, aquela quantidade mínima de peças que você tem que vender de algum produto para que você não fique no prejuízo, pelo menos cubra as suas despesas. Beleza. Considerando que em uma determinada fábrica o custo é dado pela função, ou seja, essa aqui é a função do custo. Com essa função aqui ele consegue saber quanto que foi o custo das mercadorias, né? E a receita, que seria o lucro, é dado por essa função aqui, R de X, em que X representa a quantidade de peças produzidas por essa fábrica. Qual será o valor das peças que devem ser produzidas para se chegar ao ponto de equilíbrio? Ou seja, o que ele quer? Ele quer saber quantas peças precisam ser vendidas para que você consiga cumprir minimamente as despesas. Ou seja, ele quer saber quando que o custo vai ser igual à receita. CX, quando CX será igual a RX. Vamos lá? Quem é CX? CX não é 10 mil? Então, 10 mil menos 2x, essa é a receita, esse é o custo, certo? Isso aí, ele nos diz que tem que ser igual a RX, que é a receita. A receita, ele me deu o valor aqui de 2x sobre 7, mais 2.000. Mais 2.000. Ok, agora vamos partir para cá. Já tenho aqui meu custo igual à minha receita. Vamos responder isso aqui com calma agora. Vamos pegar os valores de um lado e passar para o outro lado. Então, vou fazer o seguinte, pega o 2x, pega então aqui o 2x sobre 7 passa para lá e depois o 2.000 vou passar para lá também. Então vai ficar 10.000. Esse 2.000 que passa para cá, como ele está positivo, ele vai passar negativo, vai ficar menos 2.000, certo? Menos o 2x. Esse 2x sobre 7 ele está positivo, vai passar negativo também, menos 2x sobre 7. Igual, né? Zero. Ficou zero do outro lado. Então, 10.000 menos 2.000, eu vou ficar, então, com 8.000. Beleza? E esse menos 2x menos 2x sobre 7, como que eu vou responder? Aqui eu vou fazer uma subtração de fração. Beleza? Vamos tirar aqui o MMC. MMC de 1 e de 7 é 7. E aí a gente faz o quê? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 7 dividido por 1, 7. 7 vezes 2, 14x. E agora a mesma coisa aqui. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Beleza? Então, 7 dividido por 7, 1. 1 vezes menos 2x, menos 2x. Ainda igual a zero. Ok? Então, continuando aqui, eu tenho 8.000. 14x menos 2x, na verdade, menos 14x menos 2x vai dar menos 16x. Menos 16x sobre 7 igual a zero. Então, vamos começar agora a trabalhar para isolar esse termo aqui. Ou seja, o restante, o 8.000, o 16 sobre 7, a gente vai passar para o outro lado. Vamos passar um de cada vez para não confundir. Começando pelo 8.000. O 8.000 aqui, ele é positivo. Ele vai passar para cá negativo. Então, vai ficar menos 16x sobre 7 igual a menos 8.000. Beleza? E aí eu passo agora o 7 para lá. O 7 não está dividindo? Qual a operação inversa de divisão? É a multiplicação, ou seja, eu vou fazer 7 vezes 8.000. Então vai ficar, vamos continuar aqui em cima. Menos 16x sobre 7 é igual a... Sobre 7 não. Vamos passar o 7, né? O 7 vai passar para cá multiplicando, que é o inverso da divisão, vezes 8.000. Menos 8.000, né? Então, como a gente vai fazer 7 vezes menos 8.000, eu vou ter o valor aqui de menos 56.000. 7 vezes 8 não é 56? Então, 7 vezes 8.000 é 56.000. E agora, eu vou passar esse valor aqui, ó, o menos 16. O menos 16, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, que é a operação inversa. Então, fica menos 56.000, né, dividido por 16, por menos 16, na verdade. Então, por exemplo, 56 dividido por 16 dá 3,5. Então, se eu tenho 56.000 dividido por 16, então eu vou ficar aqui com 3.500, beleza? A nossa alternativa aqui vai ser letra, vamos lá, 3x, né? 3.500, letra C. É o gabarito da nossa questão. Vamos lá. Incrível como sempre cobra uma questão de média, mediana ou moda. Essa aqui está cobrando no caso da mediana. Ela fala o seguinte: o conjunto 1, 2, 3, 8, 5, 7, 6, 9, né? Esse conjunto é enorme. Representa as notas de matemática de 15 alunos. A mediana
mediana desse conjunto L, que é a mediana. Não vamos confundir com a média e nem com a moda. Como que a gente descobre a mediana? A mediana é o valor central, ou seja, eu tenho que primeiramente ordenar esses números em ordem crescente ou decrescente e ver qual é o valor central. Vamos lá? Começando então pelo número 1, que é o menor. Então, 1. Tem algum outro número 1? Não. Agora eu vou para o número 2. Olha, tem 1, 2. Então, eu tenho dois números 2. Agora, o número 3, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 números 3. E número 4, eu tenho quantos? Tenho 1 aqui e só um mesmo. Então, só um número 4. Número 5, 1, 2. Então, 5 eu tenho número duas vezes. O 6, tem 1, 2. 6 eu tenho duas vezes. O 7 eu tenho uma, só uma mesmo. O 8, só um número 8. Só um número 9 e só um número 10. Beleza? Então, vamos identificar qual é o valor central. Como que eu vou fazer essa identificação? A gente pode fazer por eliminação. Eliminando de um lado e do outro, até chegar no valor central. Ou seja, o nosso gabarito aqui é o 5, letra B. Esse é o valor central. Última questãozinha do dia, não se esqueça aí de se inscrever no canal e deixar uma curtida. E caso você tenha alguma prova, alguma questão ou alguma resolução que você queira que eu faça, só deixa aqui nos comentários que eu faço gravação para vocês, beleza? Então tá, essa aqui ela diz o seguinte: a equação 2x ao quadrado é igual a 4 elevado a 3x menos 4. Possui como soluções dois números inteiros. A soma desses dois números inteiros é... Então, olha só, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é igualar as nossas bases. Ele deu aqui 2x elevado, 2 elevado a x ao quadrado igual a 4 elevado a 3x menos 4. Eu tenho que dar um jeito dessas bases aqui serem iguais. Ou seja, o que eu vou fazer? No lugar desse 4, eu vou colocar 2 elevado a 2. Porque 2 elevado a 2 não é 4? Então, vai ficar o seguinte: 2 elevado a x ao quadrado é igual a 2 elevado ao quadrado, que é equivalente ao 4, elevado a 3x menos 4. Agora que as minhas bases estão iguais, aí eu posso cortar as duas, beleza? E eu vou ter o seguinte: primeiro eu vou responder isso aqui, ó, 2 elevado a 3x ao quadrado. Potência de potência. Como que eu respondo potência de potência? Eu multiplico. Então vamos responder isso aqui, ó, 2 vezes 3x menos 4. Toda vez que eu tenho uma potência de potência, eu posso multiplicar esse vezes esse. Então, quanto que vai ficar? 2 vezes 3x vai ficar 6x. 2 vezes 4 vai ficar 8. Agora eu posso retornar para cá, beleza? Então, eu vou ter o x ao quadrado, que é esse aqui, tem que ser igual ao valor que eu encontrei ali, 6x menos 8. Passando todos os valores para lá, o que eu vou obter? X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. O que é isso? O que é isso, pessoal? É uma função do segundo grau. Novamente, podemos fazer por soma e produto, mas vamos fazer aqui por Bhaskara, enquanto eu ainda não ensinei esse conteúdo para vocês. Então, o A aqui é igual a 1, o B é menos 6 e o C é igual a 8. Beleza? Respondendo, começando pela fórmula. B ao quadrado vai ficar, então, 6 ao quadrado, que a gente sabe que dá 6 vezes 6, 36. Menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Então, eu tenho 36 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Logo, o meu delta é igual a 4. Até aqui, tudo bem. Continuando, então, a fórmula de Bhaskara é menos B. Como B é menos 6, então menos com menos vai ficar 6 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta é 4, então a raiz quadrada de 4 é 2. Dividido por 2 vezes o A. O A é 1, então 2 vezes 1, 2. Aqui eu já posso dividir a minha conta em duas coisas. 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Na questão ele pergunta o seguinte: qual a soma desses dois números inteiros? Ou seja, quanto que é a soma de 4 mais 2? 4 mais 2 igual a 6. Letra A é o nosso gabarito da questão. Por hoje é só, pessoal. Bons estudos!